Nossa leitura do livro de Gênesis chega hoje ao capítulo 48, um trecho que está narrando o final da vida de Jacó, mas é um trecho também que está narrando para nós uma história fantástica de bênção. E nós continuamos vendo a forma maravilhosa e graciosa como Deus resolve abençoar seu povo. Vamos lá então ler mais um capítulo? Vem comigo, vamos ler a Bíblia juntos. Gênesis 48. Passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu, Raquel na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te, demais que a teus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. O capítulo anterior já nos falou sobre a vida de Jacó, sobre o final da vida de Jacó, quantos anos Jacó viveu. Nós vimos que ele viveu 17 anos depois que ele chegou no Egito. Então nós já sabemos o tempo de vida de Jacó, né, e que sua morte após chegar no Egito é iminente. Esse trecho já se inicia mostrando a doença de Jacó. Jacó está enfermo, está à beira da morte. Olha, disseram para José:
teu pai está enfermo. Então José pega os filhos, os 2 filhos dele, que são Manassés, o mais velho, e Efraim, o mais novo, e vão visitar Jacó. Avisaram a Jacó que José estava chegando, vem ter contigo. E Jacó, aqui nós temos uma noção do tamanho da dificuldade, da doença que ele estava, da fraqueza dele. Ele se esforçou e se assentou na cama. Imagina só o tamanho da dificuldade, alguém ter que se esforçar muito apenas para sentar-se na cama. E entendemos que José chegou lá, porque eles começam a conversar. Disse Jacó a José. O que ele diz? O Deus Todo-Poderoso me apareceu e me abençoou. Quando Deus me apareceu lá na terra de Canaã, e me abençoou, ele disse: eu farei de você fecundo. Então, Jacó começa essa lembrança entre o relacionamento dele com Deus, mostrando que as promessas de Deus já tinham a ver quanto à sua descendência, quanto aos seus filhos. Eu te farei fecundo, te multiplicarei, tornarei multidão de povos. A tua descendência darei essa terra. A promessa de Deus tem a ver com a terra, mas a promessa de Deus tem a ver com a descendência. E olha quantas referências à descendência: fecundo, multiplicação, multidão de povos. E aí depois essa terra será dada à sua descendência para sempre, em possessão perpétua. Jacó lembra a José das promessas de Deus e agora começa a falar dos filhos de José. Versículo 5. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito antes que eu viesse, são meus. Os teus 2 filhos são meus. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui um processo de adoção. Jacó está adotando os netos. Os seus 2 filhos são meus. Se você não entendeu, ele desenha: Efraim e Manassés serão meus. Os seus 2 filhos me pertencem. E aí você pode pensar, então Jacó, que já tinha 12 filhos, agora põe lá um 13º e um 14º filho? É isso que está acontecendo? Sim, é isso que está acontecendo. Porém, eles não vão para o final da fila, não. Eles não são os 2 caçulas. Olha só, como Rúben e Simeão. Rúben e Simeão são os 2 primeiros filhos de Jacó. Rúben é o primogênito. Então Jacó olha para os filhos de José e fala: os seus 2 filhos são meus, como Rúben e Simeão. Então eles passam a ser filhos de Jacó e eles têm o direito de primogênitos dentre os filhos de Jacó. Na nossa caminhada de leitura bíblica aqui, eu espero que cheguemos um dia a ler o livro de Números, que possamos falar sobre as tribos de Israel. E quando um dia falarmos sobre as tribos de Israel, vai ser fundamental entendermos o que está acontecendo aqui. Um dia eu poderei falar para você: olha, quando as 13 tribos de Israel saem do Egito, e você vai falar: 13 tribos? Ou eu posso falar para você: quando os 14 descendentes de Jacó, você vai falar: 14 descendentes? Muito estranho, Porque nós sabemos que são 12 as tribos de Israel. Mas aqui é a chave para você entender quem são as tribos de Israel, como elas se organizam e por que nós temos 13 tribos sim saindo do Egito e por que nesse momento aqui Jacó tem 14 descendentes. O que está acontecendo aqui é que Jacó está abençoando a José, dando a ele porção dobrada. Jacó tinha, sim, 12 filhos. José é um dos 12 filhos, é o 11º filho de Jacó. Então a herança de Jacó é dividida em 12. Se Jacó tivesse um terreno, se Jacó tivesse uma propriedade, se Jacó tivesse bens, ou seja, toda a herança de Jacó deveria ser dividida em 12 partes, porque ele tinha 12 filhos. Nesse momento aqui, ao dizer que Efraim e Manassés são dele, ele está adotando mais 2. Então agora Jacó tem 14 herdeiros, 12 filhos e os seus 2 netos que ele puxa
para ele tem 14 herdeiros. José é um dos 14 herdeiros de Jacó. Manassés, Efraim e Manassés são outros herdeiros de Jacó. Então, quando for chamar os herdeiros de Jacó, imagine a cena de ler um testamento. Vai chamar os filhos. Começa lá, chamando Rubem, chamando Simeão, e vai chamando, né? Judá, Levi, vai chamando Isacar, Zebulon. Aí, de repente, chama José. É um filho, tem direito de herança. Chama Efraim, é um filho, tem direito de herança. Chama Manassés. Eram netos, agora passaram a ser filhos. Eu já repeti várias vezes para que isso fique muito claro na sua cabeça. Jacó tem aqui 14 herdeiros. O texto vai nos dizer agora, a seguir, que se José tivesse mais filhos, esses filhos que José viesse a ter seriam os herdeiros de José, mas Efraim e Manassés são herdeiros de Jacó. Olha o versículo 6 aqui, ó. A tua descendência que você gerar depois, ou seja, os filhos que por acaso você tiver, eles serão teus. Mas esses daí serão reconhecidos como seus irmãos. Vamos fazer uma conta muito rápida aqui para você entender como isso beneficia José. Vamos imaginar que Jacó morreu e ele tem 14 reais na carteira. É a herança de Jacó. Então, R$1 será dado para cada um dos filhos, não é? Então, cada um dos filhos vai receber uma parte. Olha só a casa de José. José vai receber uma parte, esse R$1, vamos imaginar assim. Manassés, que é filho de José, vai receber R$1. Efraim vai receber R$1. A casa de José agora, ela está recebendo, nessas condições, 3 vezes mais que os outros. Porque se Jacó não fizesse essa adoção, a casa de José ia receber 1 para dividir, e as outras casas também receberiam 1 para dividir. Com essa ação de adoção, Jacó aumenta a herança de José, dizendo para ele, se você vier a ter mais filhos, esses filhos serão teus herdeiros, mas esses 2 que já existem são meus herdeiros. Então, nesse momento, Jacó tem 14 herdeiros. Nós sabemos e veremos no restante da leitura que José não terá mais filhos. Então, José é um herdeiro de Jacó que tecnicamente morre sem ter filhos. Então, a herança, os herdeiros de Jacó que ficam vivos e que constituem tribos são 13. Isso pode te parecer muito estranho e eu vou falar rapidamente só para não te deixar em suspensão. Como assim 13 tribos? 13 tribos. Se você olhar lá no começo do livro de Números, procure lá o acampamento das tribos de Israel. E você verá que Israel sai do Egito e chegando no deserto eles se organizam o acampamento. E lá você tem 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos a leste, 3 tribos a oeste, e essas 3, 6, 9, 12. 12 tribos estão assentadas. E você tem uma tribo no meio, que é a tribo de Levi. Então são 13 tribos que saem de Israel. Um processo que acontecerá, e nós não trataremos aqui, mas quem sabe numa outra oportunidade com mais tempo, é um processo que Deus pegará uma dessas tribos, que é a tribo de Levi, e vai falar o seguinte, essa tribo agora é minha, não é mais de Israel. Essa tribo não guerreia, essa tribo não trabalha para o sustento do povo. Essa tribo de Levi é minha. É isso que Deus faz. Então ficam 12 tribos. Essas 12 tribos, que são as 12 tribos de Israel, trabalham, guerreiam, tomam posse na terra. A tribo de Levi é única e exclusivamente para o serviço de Deus. Eu acho necessário abrirmos todas essas janelas e falarmos um pouco aí das histórias que virão ainda na narrativa bíblica, porque esse fato vai desencadear tudo isso lá na frente. É importante que você já vá compreendendo desde já. Jacó explica no versículo 7 a morte de Raquel, né? Como ele sofreu, foi com pesar que ela morreu, e ele a sepultou lá no caminho de Belém. E aqui no versículo 8 nós temos um fato meio estranho. Quando Israel viu os filhos de José, disse, quem são estes?
Mas ele não acabou de abençoar esses dois? Como assim, quem são estes? Talvez isso aqui seja um fato que aconteceu na chegada de José e o texto traz fora de ordem. É possível, não sei exatamente o motivo, mas o fato é que José chegou, o Jacó estava doente, estava com dificuldade de enxergar, estava com dificuldade de se levantar, mas nesse processo, depois que entende que é José e os filhos dele, a primeira coisa que ele faz é adotar os filhos de José. José falou, são meus filhos que Deus me deu aqui, então ele se aproxima, para a bênção. O narrador nos conta, que José já não enxergava mais, já estava velho, não podia ver bem, e então José fez os filhos chegar. Jacó abraçou e beijou os filhos, e aqui no versículo 11 temos a celebração. Israel, que a Jacó fala assim, olha, eu não esperava nem te ver mais, agora Deus me dá o privilégio de ver os teus filhos. Então, quando Jacó fala isso, José tira os filhos da frente do pai e José se prostra diante de seu pai. Inclinou-se a terra diante da sua face. Interessante ver aquele Senhor, o Senhor de todo o Egito, a pessoa que mandava, que governava, que era maior que todo mundo lá, só Faraó estava acima dele. Ele se ajoelha, se inclina diante de um velho, diante de um homem fraco, reconhecendo a bênção de ter pai, reconhecendo a bênção da família, reconhecendo o seu lugar de filho, curvando-se, recebendo a bênção do seu pai. Depois de se curvar, José pegou os dois filhos, Efraim na sua mão direita e Manassés na sua mão esquerda. Então, o que estava na mão direita dele, estava à esquerda do pai, porque eles estavam frente a frente, e assim também o que estava na mão esquerda estava à direita do pai. Ele pega o filho mais velho dele e pega na sua mão esquerda, porque ele vai ficar de frente com a mão direita do pai dele. O filho mais novo na sua mão direita, porque vai ficar à frente da mão esquerda do pai. O que nós veremos aqui à frente é que Jacó cruza as mãos para abençoar. Mas Israel estendeu a mão direita e colocou na cabeça do mais novo, e a mão esquerda na cabeça do mais velho. E ele abençoa, e o texto diz, abençoa José, ou seja, a forma dele abençoar José é abençoando os filhos, e diz, Deus, que é o Deus que meus pais andaram, na presença dele, Abraão e Isaque, Deus, que é o Deus que me sustentou na minha caminhada, que é o anjo que tem me livrado de todo mal, que Deus abençoe estes rapazes, que neles seja chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, cresçam em multidão no meio da terra. Então a bênção é essa. Que Deus, o Deus que meu pai, Abraão e Isaque andaram na presença dele, o Deus que me abençoou, que esse meu Deus abençoe esses meninos e que quando as pessoas olharem para eles possam falar de Abraão, de Isaque e de Jacó, que esses meninos propaguem aí essa linhagem e possam proclamar essa linhagem de relacionamento com Deus e que eles sejam grandes e prósperos. José viu isso, viu essa bênção trocada, porque a mão direita estava na cabeça do mais novo, Então ele não gostou e ele pegou a mão do seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. José repreende seu pai, José diz, não assim, meu pai, o primogênito é este, põe a mão na cabeça dele. José se incomoda muito. E nós imaginamos que aqui José está falando de criancinhas, Mas lembre-se que quando Jacó chega no Egito, José já tem os filhos. Aí imaginamos que sim, são crianças. E já tem 17 anos, porque Jacó vive 17 anos no Egito. Agora está aqui às vésperas de sua morte. Então esses meninos já têm em torno de 20 anos. São rapazes que estão ali diante do leito de Jacó. E Jacó troca a mão. Ao invés de abençoar o primogênito com a bênção principal, ele abençoa o mais novo e a mão esquerda vai sobre a cabeça do primogênito. José, vendo isso, fala, não pai, pega a mão do pai dele e fala, desfaça. E o que Jacó fala diante agora dessa posição de José de falar que está errado? Jacó recusou e falou, eu sei, meu filho, eu o sei. Eu sei que ele é
o primogênito. E ele também será um povo, ele também será grande, só que o seu irmão menor será maior do que ele. E a descendência do seu irmão menor vai ser muito grande, vai ser uma multidão de nações. E foi desse jeito que eles foram abençoados. O primogênito teve a bênção menor e o mais novo teve a bênção maior. Assim os abençoou, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo que Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. Ou seja, quando as pessoas quiserem abençoar os outros, falar, olha, que você seja bem sucedido, vão falar assim, que você seja abençoado como Efraim e Manassés foram abençoados, porque esta bênção é notável. E assim Jacó, como já tinha feito já quando adotou os meninos, põe o nome do mais novo na frente do nome do mais velho, dizendo que o principal seria Efraim e não Manassés. Depois Israel disse a José: eu morro, mas Deus será convosco. Eu fico aqui, mas Deus continua. Eu morro, mas Deus continua abençoando. Eu não caminharei com vocês, mas Deus continuará caminhando. Ele já falou lá em cima, o Deus que me apacentou, o Deus que me guiou, o Deus que me sustentou, esse Deus que abençoe vocês. Eu fico, vocês continuam, eu não vou, mas Deus será convosco. Que bênção, né? Nós até hoje reconhecemos que Deus está conosco. Jacó não está mais, José não está mais, mas Deus está conosco. E ele fala sobre a terra, ou seja, o Deus que já está cumprindo a promessa da posteridade, da descendência, é o Deus que também cumprirá a promessa da terra. Então vocês voltarão um dia para a terra que Deus nos prometeu. E eu dou para você mais do que a teu irmão, eu te dou um declive montanhoso que eu conquistei com a minha espada e com o meu arco. Queridos, essa história de bênção, essa história de adoção, essa história de posteridade, é a história do cumprimento das promessas de Deus. Lembra lá atrás, Deus disse para Abraão, eu vou fazer de vocês uma grande nação. Desde que José chama sua família no Egito, eu tenho lembrado vocês que nós estamos vendo o cumprimento de 2 versículos lá de Gênesis 15, quando Deus já falou para Abraão, olha, a sua posteridade vai ser peregrina em terra alheia, vão ser escravos por 400 anos, mas eu vou agir com mão forte e poderosa, vou tirá-los de lá dessa escravidão, abençoando eles com muita riqueza, vou trazê-los de volta para essa terra. Deus está construindo essa história. Deus está abençoando o seu povo. Deus está preservando o seu povo. Deus está fazendo para si um povo, uma nação de adoradores, que cultuam a Deus, que reconhecem toda a honra, toda a grandeza, toda a majestade de Deus, que reconhecem a sua insignificância. E é curioso como nesse processo, por diversas vezes, Deus faz exatamente o que está acontecendo aqui nessa fase da história. Deus abençoa os menores e através dos menores manifesta sua glória, sua graça. Nós temos lá no Novo Testamento o apóstolo Paulo falando para a igreja, igreja, preste atenção aí para a igreja aos Coríntios, né? E fala conosco até hoje, preste atenção aí na vocação de vocês. Por acaso vocês são os mais bonitos da sociedade? Não, não somos. Ah, vocês são os mais fortes? Não, não somos também. São os mais poderosos? Não, não somos. São os mais ricos? Também não somos. Então olhe como Deus chama pessoas pequenas, falhas, pessoas humildes e imperfeitas e demonstra a sua perfeita glória através deles. A majestade de Deus nunca foi reconhecida pela força do braço humano. A majestade de Deus nunca foi notória porque os homens eram sempre os mais valentes. Lembra das grandes conquistas? Uma das mais notáveis que esse povo, quando sair do Egito, vai enfrentar são as muralhas de Jericó. Derrubam com quais armas? Eles rodeiam e Deus derruba. Quem que derruba essas muralhas? É o povo que saiu do Egito. E como é que eles se libertaram do cativeiro do Egito? Qual foi a força deles demonstrada? Nenhuma, eram escravos. Deus os libertou. Nós temos histórias como a de Gideão, por exemplo, que tem lá um grande exército e Deus olha e fala, está muito grande, eu quero fazer através de poucos.
Nós temos os apóstolos, que são pessoas falhas, imperfeitas, pequenas, de força inexpressível diante daquela sociedade, e Deus se manifesta através dele. Dá quase desespero olhar para a história da igreja primitiva e ver aquele organismo tão frágil. A cada momento você fala, agora acaba, agora vão matá-lo, agora o Sinédrio pega, agora o Império pega. E essa igreja, ela caminha e ela é vitoriosa. Em todas as fases do cristianismo, ele sempre sofreu oposição e ele nunca foi o mais forte, o mais poderoso. Até quando o cristianismo se torna um império, o cristianismo verdadeiro é perseguido dentro desse império, porque buscam o poder do império. Mas o cristianismo, de fato, a adoração a Deus, ela está sempre sendo apagada, ofuscada. E mesmo dentro das grandes instituições de poder, o cristianismo prossegue, a adoração a Deus prossegue. Deus continua se manifestando, se revelando através dos pequenos, dos humildes, dos improváveis. Essa é mais uma história onde Deus se manifesta através dos improváveis. Onde Deus pega o menor e fala, eu resolvi fazer dele maior. Essa história mexe um pouco com o nosso senso de justiça. Porque nós achamos que nós já sabemos tudo sobre justiça e que os maiores, então, merecem ser reconhecidos, serem honrados, valorizados. Deus vai demonstrando através da história que Ele abençoa quem quer, quando quer. E graças a Deus por isso. Porque se Deus estivesse olhando para a minha vida e procurando meus méritos, procurando avaliar se eu mereço, Ele não me salvaria. Ele olharia a minha vida, olharia os meus atos, as minhas ações, e só tem uma conclusão possível. O David não merece ser salvo. Se Deus olhar para a sua vida, eu tenho certeza que, avaliando os seus atos bons e maus, você não merece ser salvo. Porque a nossa natureza pecaminosa é uma afronta diante de Deus. Eu ouso dizer que a nossa respiração afronta Deus. Porque é a respiração de um ser pecaminoso que confronta Deus. A nossa existência é uma existência que proclama os desejos carnais. A nossa rebeldia contra Deus é constante. E eu estou falando isso para você como uma pessoa que busca agradar a Deus, que busca adorar a Deus. Mas os meus pensamentos falhos, as minhas ações, atitudes falhas, são afrontas imperdoáveis. E talvez ouvindo isso você pergunte-se se eu não tenho vergonha de dizer aqui que as minhas ações são falhas, que eu sou insuficiente para a salvação. Não tenho. Sabe por quê? Porque com isso, reconhecendo isso, é assim que eu proclamo a graça do Evangelho, a maravilha do Evangelho. Eu não sou salvo porque mereço. Na verdade, eu mereço a punição de Deus. Eu mereço que Deus me destrua. É isso que eu mereço. Acontece que a graça do Evangelho, a notícia do Evangelho, é justamente a notícia de que Deus destruiu alguém no meu lugar. Deus puniu alguém no meu lugar. Deus não se esqueceu dos meus pecados. Deus não perdoou os meus pecados dizendo assim, faz de conta que não aconteceu. Não. As minhas falhas, o meu pecado, eles têm um custo caro. E Deus pune os meus pecados em Jesus Cristo. Jesus Cristo assume o meu lugar na cruz do Calvário. Então, toda a punição que era contra mim, Jesus Cristo levou. Ele foi punido no meu lugar. Ele levou as aflições no meu lugar. Existe um castigo que era meu. Mas o castigo que era meu, ele levou sobre si. Então agora eu tenho paz com Deus. Existe um castigo que me traz paz. Jesus Cristo levou o que eu merecia, a minha morte. E ele me incluiu na morte dele. Morremos com Cristo. E agora eu tenho a vida de Deus dentro de mim, porque isso é graça de Deus. Eu olho para a minha vida e reconheço, eu não merecia. Por isso que essa salvação se chama graça. Deus salva de graça.
Deus não me recompensa com a salvação, dizendo, ô filhinho bom, você é tão bom que eu vou te salvar. Não. O filho bom é Jesus Cristo. E Jesus Cristo que pagou minha dívida, põe em mim vida de Deus. Isto é o Evangelho. Essa história que acontece aqui entre Manassés e Efraim é uma história que confronta o meu senso de justiça. Confronta o seu também. Mas a nossa salvação confronta o nosso senso de justiça, porque aquele que pagou o preço do seu pecado, do meu pecado, é o único que não merecia levar os pecados, porque ele era perfeito, ele não merecia sofrer. Não é justo ele morrer no meu lugar, mas pela graça de Deus, ele morre no meu lugar. Deus salva, Deus abençoa, Deus dá graça e prosperidade da vida a quem Ele quer, porque Ele escolheu, não porque nós somos bons. E eu espero que você olhe para essa história agradecendo a Deus porque Ele resolveu fazer de você, que não merecia, um filho. Você viu aqui Jacó adotando os meninos e fazendo deles filhos. O que esses meninos fizeram para ser filhos? Não fizeram nada, o texto não relata nada. O texto apenas relata que ele chega e inesperadamente diz, esses dois agora são meus filhos. Imagine que Deus fez isso com você. Você nem imaginava, de repente o Evangelho alcança a sua vida e a notícia de que você foi feito filho de Deus bate à sua porta. Deus não perguntou a você se você queria. Deus não perguntou se você concordava com os termos. Mas quando você ouviu o Evangelho da salvação e ele fez sentido na sua vida e você teve certeza que Deus te chama de filho, estava acontecendo essa adoção, onde Deus te pegou e falou, agora você é meu filho, agora você é minha filha. E nós só podemos dar graças a Deus por isso, porque Ele nos deu uma herança que não merecíamos. Temos que olhar para Ele e nos curvarmos diante dEle, assim como José faz diante do seu pai ao ser abençoado, nos curvarmos diante do Deus Salvador que nos dá a bênção que não merecemos, que nos chama de povo. Estamos aqui já nessa terra vivendo como povo de Deus, um povo que se reúne, que o adora, que se prostra diante dele, mas assim como Jacó e José nessa história, nós ainda temos a promessa de uma nova terra e viveremos um dia com Deus na terra prometida. A história de Jacó, de José aqui se assemelha muito na nossa história com Deus. Quantos pontos, né? Até essa rebeldia aí, até o dizer para o pai, não pai, não é assim que faz, é uma coisa que nós sempre queremos fazer. O que eu espero é que essa história, esse reconhecimento de que Deus te fez filho, de que Deus te chama por graça, que Deus te dá presentes que você não merece, que esse reconhecimento faça com que eu e você nos prostremos diante de Deus, gratos por sua graça, que nós o adoremos dia a dia, gratos por sermos filhos e filhas de Deus, e que nós possamos viver proclamando as bênçãos, a bênção da vida, a bênção da filiação, as bênçãos que Deus nos dá de graça. Proclame hoje a graça de Deus sobre a sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus continue reforçando no seu coração essa notícia de que você é filho, de que você é filha de Deus e que a sua vida proclame a glória do seu Pai. Um grande abraço e espero ver você aqui no nosso próximo estudo. Até lá, se Deus quiser.